Sonic Generations. Acho que ninguém mais aguenta falar desse jogo. É um jogo lá de 2011, 2012 que todo mundo gostou na época, todo mundo comentou muito na época porque é um dos melhores jogos do Sonic, pelo menos na era HD. É um jogo que trouxe muita nostalgia pra muita gente, só que é um jogo também que hoje em dia envelheceu muito mal e que pouca gente tá afim de jogar esse jogo, porque a SEGA ela começou a reciclar fases desde esse jogo, então ficou meio saturado. Enfim, fases que eu mudaria em Sonic Generations. Não que as fases sejam ruins, mas eu acho que existem decisões melhores, escolhas melhores para colocar de fases no jogo do Sonic Generations, porque eles escolheram as fases mais populares dos jogos que aparecem no Sonic Generations, né? Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, enfim. Eles escolheram as fases mais famosas, mais populares desses jogos, porém não são as melhores escolhas. Então eu vou dar a minha opinião, as fases que eu colocaria no jogo, que eu acho que ficariam melhores, tendo em base gameplay, level design e as fases que eu gosto realmente mais do que as fases que estão ali. E eu vou precisar mudar todas as fases, mesmo que tenham fases ali que eu não queira mudar, eu vou mudar para alguma outra fase para dar mais dinamicidade no vídeo. O vídeo vai ficar mais dinâmico e mais longo também. Enfim, então vamos começar, né, pela Green Hill. Green Hill faz sentido ser a primeira fase do jogo, só que ninguém mais aguenta Green Hill. Já no Sonic Generations ninguém mais aguentava Green Hill, porque desde o primeiro jogo do Sonic a SEGA vem reciclando esse jogo em tudo. Tem Green Hill, tem Emerald Hill, tem Angel Island, que é parecida mais ou menos com a Green Hill. Tem o que? Tem aquela fase do Sonic 4, nem lembro mais o nome. Tem Neo Green Hill, tem muitas versões da Green Hill, tem muita Green Hill e ninguém mais aguenta Green Hill. Tem Green Hill no Sonic Forces, tem Green Hill no Sonic Frontiers, no Sonic Generations. É muito chata a Green Hill. Então com certeza, nossa, essa é a primeira fase que eu mudaria no Sonic Generations. Mesmo que a fase do Sonic moderno tenha ficado muito boa na Green Hill, ficou muito saturado porque a SEGA usou nos próximos jogos Sonic moderno também. Então com certeza eu mudaria a Green Hill. Eu colocaria no lugar da Green Hill com certeza a Starlight Zone ou a Labyrinth Zone. Principalmente a Labyrinth Zone porque é uma fase muito marcante no Sonic 1, é uma fase difícil, é uma fase que você, por qualquer errinho ali você morre afogado. A água vem subindo, vem descendo, tem muita armadilha. É uma fase muito legal, uma fase muito interessante. É uma das minhas favoritas do Sonic 1. Que é difícil de escolher, né, na verdade, porque as fases do Sonic 1 são muito boas. Marble Zone é uma fase muito boa. Tem também Square Brain, que é uma fase muito boa. Mas com certeza eu colocaria Labyrinth Zone ou Starlight Zone. Mas eu acho que Starlight Zone não ficaria muito interessante pro Sonic moderno. A Labyrinth Zone ficaria legal pros dois. Talvez pro Sonic moderno poderia fazer alguma coisa mais parecida com o Sonic do filme. A Labyrinth Zone que aparece no filme do Sonic 2. Ficaria interessante, principalmente pro Sonic clássico, né? Traria aquela coisa da nostalgia, né? Aquele medo de morrer afogado daquela musiquinha do Sonic morrendo afogado. Então eu acho que a Labyrinth Zone seria uma escolha muito melhor do que a Green Hill. Que Green Hill já ninguém aguenta mais Green Hill. Ninguém quer mais Green Hill. Agora pro Sonic 2, Chemical Plane. É uma fase que ficou muito boa no Sonic Generations, ficou muito bonita. E eu prefiro a Chemical Plant no Sonic Forces. Eu particularmente prefiro no Sonic Forces. Principalmente a fase do Hulk. Não em questão de gameplay, mas sim em questão estética mesmo, visualmente. A fase ficou muito bonita com aquela neve caindo e tal. Ficou muito bonita a fase no Sonic Forces. Mas no Sonic Generations também ficou muito boa. Principalmente a fase do Sonic moderno ficou bem legal. Nas partes 3D, as partes 2D do Sonic moderno ficaram horríveis. Ficaram muito ruins. E a fase pro Sonic clássico não ficou muito boa também. Poderia ser um pouco mais parecida com, talvez, o ato 2 da Chemical Plant no Sonic Mania. Que eles colocaram aqueles fluidos que modificam aquela água. Ou poderia ser mais parecida com o ato 1 do Chemical Plant no Sonic Mania, né? Que é uma mistura do ato 1 e do 2 do Sonic 2. Da Chemical Plant do Sonic 2. Mas eu, mesmo assim, mudaria essa fase. Eu
trocaria a Chemical Plant por alguma outra fase, como talvez Aquatic Ruin ou Mystic Cave. Com certeza Mystic Cave, porque é uma fase que é uma fase bem marcante do Sonic 2, é uma fase muito bonita, é uma fase muito divertida de se jogar. Eu acho que ficaria bem legal, traria mais ou menos aquela vibe da Casino Night, entre aspas, do Sonic Forces, que eu esqueci o nome daquela fase, que seria uma fase bem bonita, seria uma fase bem legal. Eu acho que ficaria bem interessante pro Sonic moderno também, correr dentro da caverna e tal. Seria bem legal, principalmente para as partes em 2D do Sonic moderno, ficaria interessante, poderiam colocar alguns puzzles também, ficaria legal. E pro Sonic clássico, com certeza também ficaria legal, principalmente se eles fizessem uma pegada mais parecida com a Mystic Cave original, né, do Sonic 2. Pro Sonic clássico, talvez misturar os dois atos, igual fizeram em algumas fases Sonic Mania. Eu acho que a Mystic Cave seria uma opção bem melhor do que a Chemical Plant, com certeza. Eu acho que Aquatic Ruin, né, como eu disse, também ficaria bem legal, só que eu acho que não ficaria tão bom pro Sonic moderno, porque ficaria mais ou menos parecida com a Seaside Hill que tem no Sonic Generations. Tem muitas partes que tem água, só que o Sonic não pode entrar dentro da água, então ficaria meio esquisito. O que não seria o caso da Labyrinth Zone, porque a Labyrinth Zone não tem apenas partes embaixo da água, né? Também tem partes fora da água. Eu acho que poderia ficar parecida com Hydro City, do Sonic 3. Algumas partes fora da água, daí algumas partes em 2D do Sonic moderno dentro da água, porque em 2D ele não afoga só de entrar na água, né? Só nas partes 3D, então acho que ficaria legal, ficaria interessante a Labyrinth Zone, mas a Aquatic Ruin eu acho que não funcionaria muito bem. A Mystic Cave funcionaria bem melhor e também ficaria muita fase de água pro jogo. Agora, Sonic 3, Sky Sanctuary. Sonic 3 Knuckles é o meu jogo favorito de Sonic. Eu amo esse jogo, eu amo todas as fases do jogo. Sky Sanctuary é uma fase incrível, é uma fase muito boa, foi uma ótima escolha para esse jogo. Porém, não é das melhores fases do jogo. Tem, por exemplo, Mushroom Hill, só que já tem no Sonic 3DS, então eu vou desconsiderar Mushroom Hill. Mas com certeza, com muita certeza, colocaria Ice Cap ou Lava Reef no Sonic Generations, porque são duas fases que eu queria muito ver um remake. Não o remake da Ice Cap Zone que tem no Sonic Adventure, porque aquela Ice Cap tá horrível. Uma Ice Cap mais parecida com a do Sonic 3 mesmo, né, do Sonic 3 Knuckles. Com certeza ficaria muito boa a Ice Cap, principalmente pra parte do Sonic clássico, porque poderia colocar aquela parte do snowboard, aproveitar um pouco mais a parte do snowboard com o Sonic clássico. Também poderia fazer uma coisa parecida com a parte Também poderia fazer uma coisa parecida com a parte que o Sonic tá derrapando numa placa lá na Cityscape. Também ficaria bem legal se eles aproveitassem um pouco disso, só que na neve, né, também, no Sonic moderno. Seria uma fase muito interessante. Ou, por exemplo, a Lava Reef também, que seria uma fase muito legal, porque eu acho que não tem nenhuma fase de lava nesse jogo, tirando a Crisis City, porque a Crisis City é ruim. A Lava Reef seria uma fase bem interessante. Poderiam colocar também uma coisa parecida com a do Sonic Mania, Lava Reef do Sonic Mania. O ato 2, que são os cristais e tal, já entrando no Hidden Palace, na Hidden Palace. Eu acho que Lava Reef seria uma história interessante, não seria uma escolha tão interessante pro Sonic clássico. Eu acho que o Sonic clássico era mais do mesmo. Mas pro Sonic moderno ficaria uma fase muito bonita, ficaria uma fase bem interessante. Não seria tão interessante pro level design, também ficaria muita fase de caverna, porque já teria a Mystic Cave, que é a fase anterior, então talvez Lava Reef não seja a melhor escolha, uma escolha tão boa quanto a Ice Cap, mas a Ice Cap com certeza é uma fase muito boa pra colocar no lugar da Sky Sanctuary. Até porque a Ice Cap é minha fase favorita, então eu sou um pouco suspeito a dizer isso. Mas a Ice Cap eu acho que ficaria interessante tanto pro Sonic clássico quanto pro Sonic moderno. Agora Speed Highway. Essa fase é terrível. Essa fase é uma das piores do Sonic Generations. A Speed Highway do Sonic Adventure é muito boa, é muito legal de jogar aquela fase. Tem vários setores, principalmente aquela parte que você entra naquele tipo de centro da cidade, né?
Só que no Sonic Generations ficou muito estranho. Principalmente a fase do Sonic clássico. Eu entendo que é difícil adaptar as fases a partir da era 3D nesse jogo. É difícil de adaptar pro Sonic clássico porque a jogabilidade é completamente diferente. É muito estranha as fases do Sonic clássico nesse jogo, só que Speed Highway é uma fase que não tem como passar pano realmente, porque é muito ruim, é muito chata a fase pro Sonic clássico. E pro Sonic moderno também ficou muito esquisita. Eu não gostei dessa fase pro Sonic moderno. É bem melhor deixar no Sonic Adventure mesmo. Eu colocaria talvez Wind Valley no lugar. Poderiam fazer alguma mecânica com vento pra ficar mais plataforma, mais puzzle pro Sonic clássico. Talvez o Sonic clássico usar o vento pra chegar a lugares mais altos. Ou, sei lá, fazer alguma coisa parecida com isso também pro Sonic moderno. Mas talvez eu colocaria Lost World no lugar da Speed Highway, porque Lost World é uma fase que é uma fase de puzzle, né? Seria bem interessante ter uma fase um pouco diferente, uma mecânica um pouco diferente nesse jogo. Eu acho que não ficaria muito interessante pro Sonic clássico, mas ficaria interessante pro Sonic moderno. Mas é uma fase que ainda assim é marcante no Sonic Adventure. Agora Cityscape. Cityscape ficou muito bom. É uma das melhores fases de jogo, só que só pro Sonic moderno. Pro Sonic clássico é outra fase que ficou muito ruim. Ficou estranho, principalmente a parte do skate no Sonic clássico. Ficou esquisito. É uma fase muito fácil, principalmente se você ficar usando Spin Dash o tempo todo, que é uma coisa que me incomoda muito nesse jogo. O Spin Dash ele é muito OP. Você pode simplesmente segurar o botão X e ele faz praticamente a mesma coisa do Boost, só que mais rápido ainda, você consegue passar a fase super rápido. Então eu mudaria a Cityscape, tiraria completamente aquele skate, é muito chato aquele skate. Eu colocaria uma fase do Sonic Adventure 2 que é um pouco diferente, é um pouco inusitada, mas eu colocaria a White Jungle. Por que a White Jungle? Uma fase tão aleatória? Porque tem mais ou menos um remake, entre aspas, da White Jungle em um fangame do Sonic, o Sonic Omens. Então dá pra ter mais ou menos uma noção de como seria a White Jungle no Sonic Generations usando o Boost e tal. Talvez não ficaria tão legal pro Sonic clássico, poderiam usar aqueles cipós pra fazer o Sonic clássico chegar em outros lugares, talvez. Como é mais ou menos no Sonic Mania, aquela fase Stardust Speedway, no ato 2 ou ato 1, eu não lembro. Mas poderiam fazer uma mecânica mais ou menos parecida com isso, seria interessante. Mas pro Sonic moderno ficaria incrível, ficaria impecável. A White Jungle, principalmente em um remake, ficaria legal. Agora Seaside Hill. Seaside Hill é uma fase que me incomoda no Sonic Generations. Não é uma fase ruim, não é uma fase que ficou ruim, nem pro Sonic clássico, nem pro Sonic moderno. Eu acho que pro Sonic clássico foi ainda melhor do que pro Sonic moderno. Só que não é uma fase muito legal de se jogar, porque tem muita água. Principalmente pro Sonic moderno, é muito fácil de você morrer e as partes de plataforma, com aquelas plataformas se movendo, é muito complicado de conseguir passar com o Sonic moderno, principalmente por causa do boost. Eu acho que uma fase que seria bem melhor, principalmente em questão de gameplay, seria Grand Metropolis. Porque é uma fase linear, é uma fase que não tem muitas plataformas sobressalentes, plataformas flutuantes. É uma fase que você poderia só ficar segurando o boost e jogar ela direto, indo diretão pra frente, sem se preocupar com muita coisa. Uma fase que você poderia mais aproveitar a mecânica do boost do Sonic moderno. Que também era uma coisa um pouco nova na época ainda, né? Porque tinha lançado o Sonic Unleashed e era o único jogo que tinha do Sonic moderno em 3D com boost. Então eu acho que daria pra aproveitar melhor esse level design mais linear da Grand Metropolis no Sonic Generations. Agora Crisis City. Crisis City é unânime que é horrível pra qualquer pessoa nesse jogo. Tanto no jogo original, no Sonic 2006, quanto no Sonic Generations. É muito complicado de pegar qualquer fase do Sonic 2006, porque esse jogo é horrível, esse jogo é muito ruim.
esse jogo é a pior coisa que existe. A história desse jogo é a pior coisa que existe. O beijo do Sonic com a Elise é a pior coisa que existe. A pior coisa que a SEGA já fez. Esse jogo nem deveria estar no Sonic Generations. Tanto em questão de lore do jogo, porque Sonic 2006 teve os eventos resetados no final do jogo, então tecnicamente Crisis City nunca existiu. E a SEGA deveria esquecer que esse jogo já existiu alguma vez. Mas como tá aí e eu não posso escolher as fases de outro jogo, eu decidi colocar Kingdom Valley, porque é uma fase interessante, é uma fase que tem uma temática interessante, é uma fase que funcionaria bem pro Sonic moderno. E pro Sonic clássico, é uma fase que tem uma pegada meio medieval, só que também é meio ruínas, tudo destruído, ficaria bem interessante. Não tem muito o que dizer, talvez colocar uma jogabilidade mais parecida com a do Sonic 2006, né? Mais inimigos na fase, você sem precisar usar o boost o tempo inteiro. Seria interessante, mas eu acho que eu colocaria essa fase mais pela temática dela de alguma coisa medieval, né? Um castelo medieval, um reino medieval, tudo destruído porque é antigo. Eu acho que ficaria interessante pela temática, mas não pela fase em si, pela jogabilidade. Eu acho que por jogabilidade deixaria Crisis City mesmo. Rooftop Run. Rooftop Run é complicado tirar, porque ficou muito boa, é a melhor fase desse jogo. Ficou tão boa pro Sonic clássico quanto pro Sonic moderno. Eu acho que ficou ainda melhor pro Sonic clássico, porque ficou muito divertido de jogar essa fase com o Sonic clássico, principalmente a parte do relógio, é muito legal de jogar essa fase. E também é um jogo que é muito complicado de pegar outras fases, porque todas as fases desse jogo são boas. Eu poderia colocar, por exemplo, a da Bat, eu poderia colocar Empire City, eu poderia colocar Apotus, só que tem uma fase em específico que com certeza eu não poderia deixar de colocar em Sonic Generations, no lugar de Rooftop Run. Tianan, com certeza essa é a melhor fase do jogo. Se não é a melhor fase do jogo, é uma das melhores fases do jogo. É muito legal essa fase de jogar no Sonic Unleashed. Eu queria muito ver como ficaria pro Sonic clássico, principalmente aquela parte do dragão. É uma fase que seria muito interessante de ver como seria sem você precisar ficar usando o boost o tempo inteiro, que é um problema bem grande do Sonic Unleashed, de você ficar usando o boost o tempo inteiro, então você não presta muita atenção na fase. Eu acho que eles poderiam colocar mais detalhes na Tianan no Sonic Generations, poderiam colocar mais elementos para melhorar a gameplay, né, para deixar um pouco mais lenta. Até porque Sonic Generations não é um jogo tão rápido quanto Sonic Unleashed. Eu acho que Tianan ficaria perfeito no lugar de Rooftop Run. Porém, Rooftop Run também é uma fase que é muito boa, e eu acho que se eu fosse o desenvolvedor do jogo, eu com certeza pensaria em colocar Rooftop Run antes de colocar outra fase. Agora, uma fase que é inegável, que precisaria sair desse jogo, é Planet Wisp. Eu acho que Planet Wisp é uma das fases mais bonitas de Sonic Generations. A ambientação da fase é muito bonita, a vegetação da fase é muito bonita. Porém, a fase é muito chata. É muito chato ficar usando os Wisps, principalmente no Sonic clássico. O Spikes é muito chato, Rockets é muito chato. É muito ruim essa fase, os desafios são muito ruins, é muito chato. Essa fase é muito chata, principalmente por causa dos Wisps. E também é uma fase que, sei lá, não tem muito impacto na pessoa que tá jogando. Não é uma fase como talvez Cityscape ou Rooftop Run. É uma fase que você só quer jogar logo pra você terminar o jogo, porque é a última fase do jogo. Então eu acho que eu mudaria pra aumentar a variedade também, né, de temas nas fases. Eu acho que eu colocaria Quarry Park ou Sweet Mountain, principalmente Sweet Mountain. Não tem nenhuma fase parecida com a Sweet Mountain no jogo. Seria interessante colocar a Sweet Mountain, porque ela é uma fase bem linear, né, porque é um jogo de boost, o Sonic Colors. Seria uma fase com um tema bem diferente, porque é tudo doce e tal. Então eu acho que eu colocaria mais pela temática também, não tanto pela gameplay. Eu não sei como é que ficaria, não consigo pensar muito bem como ficaria pro Sonic clássico, mas eu acho que pro Sonic moderno ficaria bem interessante. Também pela temática da fase ficaria bem interessante Sweet Mountain. E bom, esse seria meu jogo. Claro, eu desconsiderei os bosses do jogo.
o Metal Sonic, o Shadow, o Chaos, o Egg Dragon, o Time Eater, com certeza, né? Porque ele é o boss principal do jogo. E também desconsiderei o Death Egg Robot, porque são bosses que não tem bosses melhores pra colocar ali. Eu acho que foram as escolhas perfeitas pra colocar. Porém, as fases, eu acho que essas fases ficariam bem interessantes e deixaria o jogo bem mais divertido, bem mais marcante. Bom, o vídeo foi esse. Basicamente, essa é a minha opinião das fases que eu colocaria no jogo. E é isso. Obrigado por assistirem, deixem o like, se inscrevam porque inscritos não me fariam mal. E falou, até o próximo vídeo.